Desde os primórdios da humanidade, certos lugares despertam um misto de fascínio e terror. Seja pela beleza mortal, fenômenos inexplicáveis ou tragédias impregnadas no solo, essas paisagens parecem repelir e atrair ao mesmo tempo. Histórias de maldições, lendas sobrenaturais e segredos não contados envolvem esses lugares como um véu invisível. Ao explorar essas terras, somos confrontados não apenas com seus mistérios, mas com nossos próprios medos. Prepare-se para uma jornada por cenários onde a realidade encontra o desconhecido. O Canyon Antelope, ecos de outras eras nas profundezas do Arizona, impressiona com suas curvas sinuosas e tons alaranjados que brilham sob a luz. Porém, os navajos acreditam que este lugar é habitado por espíritos guardiões. Sons de assobios e ecos inexplicáveis ressoam por seus corredores estreitos, como se as paredes contassem histórias antigas. Ventos repentinos deixam os visitantes inquietos, como se algo invisível os vigiasse. Este labirinto natural é belo e assustador ao mesmo tempo. A ponte de Overton, o chamado fantasmagórico na Escócia, é conhecida como a Ponte dos Suicídios de Cães. Centenas de cães pularam inexplicavelmente para a morte, atraídos por algo invisível. Moradores relatam sentir uma presença opressora no local, como se algo maligno pairasse sobre a área. Os ventos gelados e o silêncio que permeiam a ponte tornam a experiência inquietante. Este cenário bucólico guarda um mistério que permanece sem explicação. O Poço de Thor, o redemoinho do caos no litoral do Oregon, parece um portal para outra dimensão. A água é sugada por uma abertura na rocha e volta a jorrar com força assustadora. Visitantes que se aproximam sentem a terra tremer sob seus pés, enquanto o som do oceano rugindo ecoa como um aviso. Pescadores evitam navegar na área, temendo que o mar os engula. Esse espetáculo natural é hipnotizante e aterrorizante ao mesmo tempo. O Lago Mono, o espelho de outro mundo na Califórnia, ele fascina com suas formações de torres calcárias que emergem das águas alcalinas. Histórias locais sugerem que o lago é habitado por espíritos ancestrais que protegem seus segredos. O ar ao redor é carregado de um cheiro sulfúrico que parece sufocar lentamente os visitantes. Pássaros sobrevoam o local, mas poucos se atrevem a pousar. À luz do crepúsculo, o lago transforma-se em um cenário de outro planeta. O pântano Okefenok, a névoa do medo entre a Geórgia e a Flórida, é um mundo de sombras e silêncios. As águas escuras escondem jacarés, enquanto ciprestes retorcidos formam um cenário de pesadelo. Relatos de gritos abafados e luzes inexplicáveis à noite aterrorizam aqueles que se aventuram no local. Histórias de desaparecimentos e figuras fantasmagóricas ecoam entre os moradores locais. Cada passo dentro do pântano parece invocar um perigo invisível. O Vale da Morte, onde a vida desaparece no coração do deserto californiano, emana um calor sufocante e uma aura de mistério. Pedras gigantes se movem inexplicavelmente, deixando rastros na areia sem testemunhas de sua jornada. A paisagem seca e desoladora parece sussurrar histórias de viajantes perdidos. As dunas parecem esconder algo mais sombrio, enquanto o horizonte dança com miragens enganosas. É como se o lugar repelisse a própria vida, mantendo um segredo sombrio entre as rochas. Colina das Cruzes, um chamado fantasmagórico no interior da Lituânia, desafia a lógica com milhares de cruzes plantadas ao longo do tempo. O vento que sopra entre as estruturas emite um lamento inquietante, como um coral de vozes do além. Cada cruz conta uma história de dor ou promessa, mas juntas formam um cenário que evoca desespero. Visitantes relatam arrepios inexplicáveis e uma presença invisível que parece observar. A colina parece viva, pulsando com uma energia invisível. O deserto de Danakil, a paisagem do inferno na Etiópia, parece ter saído de outro planeta, com poças ferventes de ácido e geysers de enxofre. A fumaça amarela densa cria formas espectrais, enquanto o solo pulsa com cores tóxicas e vivas.
Trabalhadores de sal narram histórias de sombras que parecem dançar no calor sufocante. Esse lugar extremo desafia a sobrevivência humana, enquanto seu cenário infernal evoca imagens de um mundo pós-apocalíptico. O perigo é palpável a cada passo. A Cordilheira de Unza, o labirinto de gelo no Paquistão, emanam uma sensação de isolamento que desafia a coragem dos aventureiros. Histórias de desaparecimentos misteriosos e ecos de vozes perdidas entre os picos criam um cenário fantasmagórico. Avalanches repentinas e sombras que se movem na neblina criam uma atmosfera de vigilância. Os ventos gelados parecem sussurrar segredos ancestrais. Para quem ousa explorar, o perigo é constante e o clima, implacável. O cemitério de navios de Mauritânia, relíquias fantasmagóricas em Nouadhibou, Mauritânia, uma costa desolada é adornada por esqueletos enferrujados de mais de 300 navios abandonados. Essas carcaças metálicas criam uma visão pós-apocalíptica, evocando um cenário de destruição. Os navios rangem sob a brisa salgada, como se sussurrassem suas histórias de naufrágios e abandono. Locais evitam o local, relatando uma sensação de que o próprio tempo parou ali. A paisagem parece amaldiçoada pela presença de um passado que não se desprende. As cavernas de Poveglian, a ilha proibida próxima a Veneza, carrega histórias de peste, loucura e morte. Suas cavernas e edifícios abandonados parecem guardar os ecos de suas vítimas. Relatos de gritos e lamentos enchem as noites, enquanto visitantes sentem um peso inexplicável no ar. O solo da ilha é literalmente composto de restos humanos, tornando-a um cemitério natural. Poveglian é evitada até por pescadores, temerosos de atrair o azar. O Lago dos Esqueletos, segredos do gelo nas alturas do Himalaia, o Lago Rupikundi revelou centenas de esqueletos preservados pelo gelo. Os corpos, com marcas de trauma craniano, permanecem um mistério arqueológico. Os ventos uivantes e o gelo estalando criam uma trilha sonora macabra. O isolamento e a altitude extrema adicionaram uma sensação de desolação. As montanhas ao redor parecem vigiar os intrusos, guardando os segredos do lago. O buraco de Darvaza, o portal para o inferno no Turcomenistão, uma cratera em chamas arde continuamente por décadas, iluminando o deserto com uma luz infernal. Sua origem está envolta em erros humanos e lendas. O calor intenso e o som do fogo rugindo criam uma experiência surreal. Visitantes relatam a sensação de estar na beira de um portal para outra dimensão. O brilho das chamas atrai, mas o medo do desconhecido repele. Monte San Michele, um campo de guerra eterno nas montanhas italianas, ainda ressoa com a memória da Primeira Guerra Mundial. Trincheiras abandonadas e crateras de bombas cobrem o terreno. Caminhantes relatam ouvir passos e gritos em noites silenciosas. A névoa frequentemente cobre a área, intensificando a sensação de estar acompanhado. O solo parece sangrar as histórias daqueles que nunca saíram de lá. A região de Skinwalker Ranch, o inexplicável em Utah tornou-se sinônimo de eventos paranormais e avistamentos de criaturas estranhas. Animais mutilados, luzes misteriosas e aparelhos que param de funcionar marcam o local. Moradores relatam sentir uma presença ameaçadora, como se algo invisível os observasse. A paisagem árida carrega uma tensão palpável, onde cada sombra parece esconder algo sinistro. Um local onde a ciência e o sobrenatural colidem. O Triângulo do Lago Michigan, o mistério das águas nas águas escuras, os desaparecimentos de navios e aviões permanecem inexplicáveis. Relatos de bússolas enlouquecendo e ondas que surgem do nada transformam o lago em um lugar de terror. As águas calmas à superfície escondem redemoinhos traiçoeiros que parecem engolir tudo ao redor. Barcos fantasmas são avistados por pescadores, vagando sem tripulação. O silêncio do lago é pesado, como se algo observasse do fundo. A Montanha Negra, um limiar para o desconhecido na Austrália, ela é envolta por lendas aborígenes e desaparecimentos inexplicáveis.
Formada por enormes rochas de granito, ela emite sons estranhos, como se as pedras falassem. Viajantes que se aventuram a entrar desaparecem sem deixar rastros. As cavernas são labirintos onde bússolas falham e gritos ecoam sem origem. A sensação de estar sendo seguido é constante, mesmo sob a luz do dia. O pântano de Manchac, o lamento das sombras no coração da Louisiana, ele é conhecido por ser o local onde uma antiga sacerdotisa voodoo lançou uma maldição. Suas águas turvas são povoadas por jacarés, mas é o silêncio que realmente apavora. Noites sem lua são preenchidas por sons de correntes arrastando e gritos à distância. Moradores locais evitam o lugar, alegando avistar figuras espectrais vagando entre as árvores. É um território onde a vida e a morte se encontram. As dunas de Kolmanskop, a cidade engolida pela areia na Namíbia, a cidade fantasma de Kolmanskop foi tomada por dunas que invadem seus edifícios abandonados. Os corredores cobertos de areia criam ecos de passos inexistentes. Ventos uivantes atravessam as janelas quebradas, como se a cidade respirasse. Kolmanskop foi abandonada após a decadência da mineração de diamantes, mas algo parece ter ficado. Visitantes relatam ver figuras nas janelas, como se os antigos residentes nunca tivessem partido. A floresta de Black Hills, a sombra do medo na Dakota do Sul, mistura uma beleza hipnotizante com um terror inexplicável. Relatos de desaparecimentos e estranhas luzes flutuantes são comuns. O som de galhos estalando sem motivo cria uma tensão constante. Tribos nativas acreditam que o local é habitado por espíritos vingativos. A densa neblina que cobre a floresta parece esconder segredos que jamais devem ser desvendados. Essas paisagens amaldiçoadas nos lembram de que a Terra é tão enigmática quanto imensa. Cada local visitado neste roteiro carrega uma energia que transcende explicações científicas, sugerindo que há mais no mundo do que nossos olhos podem ver. Talvez sejam apenas histórias criadas pelo medo humano, ou talvez algo maior esteja em jogo. O que é inegável é o impacto que esses lugares têm sobre aqueles que os exploram. Ao final, ficamos com uma pergunta inevitável: será que é o local que está amaldiçoado, ou nós que levamos a maldição para ele? Até a próxima!